A paz do Senhor, queridos, aqui estou mais uma vez para trazer uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho que João escreveu, no capítulo 15, os versículos de 1 a 3, que nos diz assim, o texto sagrado da Palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra gloriosa, palavra de Deus, palavra da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso ensinamento e crescimento espiritual na graça de Deus. Esse texto ele é conhecido da amada igreja, é um texto que nos traz lições maravilhosas e que nos faz contemplar a graça bondosa do nosso Deus, trabalhando em nosso ser, trabalhando em nosso caráter, trabalhando na nossa personalidade e nos transformando em seres humanos cada vez mais melhores para uso exclusivo da sua obra. Aqui nós podemos ver Cristo trazendo um ensinamento maravilhoso e enriquecedor para as nossas vidas. O tema que eu quero trazer diante desta palavra para este texto é o seguinte: qual o objetivo de Deus nos limpar? O texto sagrado aqui no versículo 3, ele diz assim para nós: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós entendemos de antemão que o instrumento poderoso que realiza essa limpeza, essa pureza, essa santificação na vida do crente é a palavra de Deus. O próprio Jesus, lá em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, de antemão, nós percebemos isso, que o instrumento pelo qual Deus nos limpa é a palavra. Então, através dos ensinamentos da palavra, através de uma vida prática, o cristão, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida purificada, ele tem a sua vida completamente, louvado seja o nome de Jesus, moldada, podada, podemos assim dizer, pela palavra de Deus. E assim ele se tornará um cristão produtivo, um cristão frutífero para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E em primeiro lugar, aqui, por qual objetivo Deus ele nos limpa? Nós entendemos de antemão que o primeiro objetivo é para que nós sejamos produtivos, ou seja, que tenhamos uma vida frutífera, uma vida frutuosa. O cristão ele foi chamado por Cristo não para ficar estagnado, parado, paralisado, não, mas para ser produtivo, para produzir fruto. Jesus usa justamente aqui a comparação da videira e os ramos. Ora, ele disse: eu sou a videira e vós sois o ramo. Então, o ramo ligado com a videira, ele precisa, logicamente, frutificar. Ele precisa dar fruto. Ele precisa ser frutífero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós entendemos, quando nós lemos aqui a palavra do Senhor no versículo 2, que diz assim: todo ramo que estando em mim ou ligado a mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós vemos aqui a figura da poda,
A poda ela é realizada com o objetivo de fazer com que aquele pé de uva ou a vinha ela seja mais produtiva, porque se existe um ramo que está ligado à videira que não está dando fruto, logo aquele ramo está com problemas, está ali prejudicando o desenvolvimento de outro ramo que assim queira produzir o fruto respectivo daquela produção. Diz assim: a poda é realizada com o objetivo de que a vinha tenha uma produção abundante e livre dos ramos infrutuosos que só servem de atrapalho. Fará com que o ramo que dá fruto se torne mais viçoso e produtivo. Assim também acontece na vida do crente. O ramo que não dá fruto é o crente que será cortado para que o ramo que der fruto receba mais vigor e mais vício na produção de uma vida frutuosa. Você veja bem que dentro da igreja existe dois tipos de crente: o joio e o trigo. O joio é justamente esse tipo de crente, é o ramo frutífero, que só serve de atrapalho dentro do rebanho de Deus. Então, em cada departamento dentro da igreja, seja ele de um departamento de sociedade feminina, masculina, de jovens ou criança, sempre tem um que é contrário a tudo que se realiza dentro da igreja. Esse é o ramo infrutífero. Ele está ligado na videira, mas ele não é produtivo, ele não visa um crescimento, ele não visa um melhoramento dentro do corpo de Cristo. Então este ramo, ao seu tempo, ele será cortado, para que aquele que produz fruto, aquele que tem o desejo no coração de crescer, de trazer crescimento para o corpo de Cristo, esse sim vai ser frutífero, esse sim vai produzir em abundância. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Veja o versículo 16, o que é que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Então, Cristo, ele nos chamou, e o objetivo dele é nos limpar, é para que sejamos frutíferos, para que venhamos desenvolver aquilo que ele colocou em nossa vida para o serviço da sua obra. Em segundo lugar, qual o objetivo de Deus em nos limpar? É para que tenhamos uma vida de comunhão com ele. É a lógica. Não precisamos nem de fé para entender isso, que o homem só pode manter comunhão com Deus se ele estiver com a sua vida totalmente purificada, santificada pelo poder da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós entendemos isso. Veja o que é que nos diz os versículos de 4 a 6. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Veja que palavra gloriosa da parte de Deus. O crente, ele só pode manter um relacionamento íntimo, intrínseco com Cristo através de uma vida santificada.
O texto aponta justamente para uma vida de santidade, para uma vida limpa, para uma vida de pureza. Então, o objetivo de Deus em nos limpar é para que nós nos aproximemos dele e tenhamos com ele comunhão, tenhamos com ele uma vida íntima, um relacionamento puro e verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. É impossível ao crente participar da comunhão com Cristo sem uma vida de pureza e santidade. Ele disse que uma vida frutuosa de comunhão com Ele só se dá pela ligação direta e permanente do ramo com a videira. Do contrário, não passará de um ramo sem vida e seco, aguardando ser queimado pelo fogo do inferno. E é isso que o texto ele deixa bem claro para nós. Não pode haver uma vida de comunhão sem santidade. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém vai ver Deus se não houver santidade. Ninguém se aproxima de Deus se não tiver com santidade em sua vida e assim manter com Ele uma ligação íntima. O próprio Cristo deixou bem claro, olha, se não permanecer em mim, se não estiver ligado a mim, se não estiver enxertado em mim, é impossível uma vida de comunhão, é impossível uma vida de santificação, uma vez que o cristão ele se torna vulnerável às coisas do mundo quando ele não busca uma vida de santidade diante de Deus. E para se santificar, logo, ele precisa ser restaurado e purificado, transformado, regenerado pelo poder da palavra. Sem a palavra não existe santidade. Em terceiro lugar, porque Deus nos limpa? Qual o objetivo de Deus nos limpar? Para que nossas orações elas sejam respondidas, para que nossas orações elas tenham resultados eficazes, elas possam chegar ao trono da graça de Deus e de lá nós obtermos a resposta àquilo que nós colocamos diante da presença de Deus. O versículo 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Palavra de Cristo, palavra de autoridade, palavra verdadeira, palavra que nos traz a garantia, a certeza de que as nossas orações feitas não serão em vão. Tenha certeza disso. Você ora, você busca a Deus, você apresenta suas petições a Deus, você coloca aquilo que está difícil na sua vida na presença de Deus. Tenha certeza de que a tua oração ela está sendo ouvida e ela vai obter da parte de Deus uma resposta. Deus vai com certeza atender a tua petição. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a garantia que o crente tem. Ele não ora em vão. As suas orações, elas têm objetivo. Ela não é jogada ao vento, mas sim é apresentada diante de Deus, de um Deus Todo-Poderoso, que te escuta, que te ouve, que te entende, que te ama e que com certeza vai trazer uma resposta favorável para a tua vida. A promessa aqui de que teremos nossas orações atendidas é somente se permanecermos em Cristo e praticarmos sua palavra. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo de número 3, louvado seja Deus,
o apóstolo João ele falou algo dessa natureza com relação à resposta às nossas orações. Capítulo 3, dos versículos 19 a 22, diz assim o texto da palavra de Deus: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, se não tiver uma vida ligada com a videira, se não estiver em união direta com Cristo, aí sim as nossas orações não serão atendidas. Cristo deu a garantia sim de que elas serão atendidas, mas se precisa estar ligado, se precisa estar enxertado, se precisa estar em comunhão com Cristo. Ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E uma coisa interessante que esse texto nos revela é que Cristo disse que iria nos responder, mas ele não disse quando, mas a garantia, a certeza é que ele vai responder. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E em sua carta, no capítulo 5, os versículos 14 e 15, para confirmar esta palavra, ele diz assim: Nisto e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessa que Jesus, 5, 14 e 15. Perdão aí, irmãos, eu me equivoquei aqui, estava lendo o capítulo 4. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Louvado seja o nome de Jesus. Para tanto, a nossa oração também precisa estar em harmonia com a vontade de Deus, para que ela seja atendida. E em quarto lugar, qual o objetivo de Deus em nos limpar? Para que o seu nome seja glorificado. Deus jamais faria algo na nossa vida a fim de que a honra fosse para nós mesmos. Não. Ele nos usa como instrumentos seus, nos capacita, nos qualifica, nos transforma, a fim de que o seu nome seja glorificado. Ou seja, o seu nome sendo glorificado, o seu nome está sendo reconhecido e conhecido entre outras pessoas que ainda não conhecem. Então, o objetivo de Deus em nos limpar é esse, a fim de que o seu nome ele seja engrandecido, a fim de que o seu nome ele seja conhecido, exaltado e adorado. Louvado seja Deus. O versículo 8 do texto de João 15 diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai. Ou seja, nisto, tudo aquilo que ele vem falando antes, de que o cristão precisa frutificar, de que o cristão precisa ter uma vida de comunhão, de que o cristão precisa de uma vida de oração. Tudo isto a fim de que o Pai
seja glorificado. Aleluias. Os verdadeiros discípulos de Cristo lutam por preservar sua vida espiritual e um bom testemunho diante de uma sociedade sem Deus e de um país corrompido, com o fim de que Deus seja visto em todo o seu proceder. No Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo disse que o cristão precisa resplandecer, a fim de que o nome de Deus, o nome de Cristo, ele seja glorificado. Louvado seja Deus. Então, aonde quer que estejamos, a Bíblia diz que somos luz, que somos o sal da terra, e que com o testemunho de nossas vidas, com aquilo que Deus fez em nós, a transformação que Ele realizou em nós, através disso, devemos testemunhar e estar levando as pessoas a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz aqui em Mateus 5. Louvado seja o nome de Jesus. Os versículos de 14 a 16 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim deve ser a nossa conduta de vida. Uma vez que Cristo, por sua infinita bondade e misericórdia, nos enxertou nele, e estamos ligados à videira, que é o próprio Cristo, que nos conduz a uma vida de frutos, que nos limpa, que nos restaura, que a cada dia nós nos relacionamos com Ele. Precisamos viver uma vida de frutos. Isso seja na sua escola, isso seja no seu setor de trabalho, em uma faculdade que você estuda, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Você precisa brilhar, você precisa resplandecer, você precisa fazer com que as pessoas sintam desejo no coração de conhecer a Cristo. Nisto, o nome de Deus está sendo glorificado e vai ser glorificado, e você vai se sentir bastante confiante de que a sua vida está em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, esta é a mensagem que eu quero aqui deixar para o teu coração. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para que outras pessoas também possam ouvir e entender este objetivo de Deus em nos limpar, porque não é em vão que Deus trabalha em uma vida, não é em vão que Deus faz uma obra maravilhosa na vida do ser humano. Não é simplesmente por querer mudar, mas sim para querer usá-lo para a glória do seu próprio nome. Se inscreve aí no canal, deixa aí o teu like e que Deus te abençoe e que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém.